Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje nós estamos aqui com uma convidada que ela tem uma habilidade de olhar a gente por dentro e por fora. Vocês não imaginam o que ela pode fazer. Ela que é empreendedora, educadora e também radiologista. É exatamente isso. E ela vai mostrar aqui pra gente, contar um pouquinho da história dela e como a educação foi importante em toda essa trajetória da vida dela. Ela nasceu lá do interior do Pará, foi para a capital, estudou, se formou e hoje está aqui na Faculdade Facite também contribuindo na vida das pessoas. Professora Fabiana Torres, é um prazer te receber aqui. Ai, gente, que convite maravilhoso estar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu imagino, né, que deve ter sido muito desafiador aí toda essa trajetória, né? A menina do interior, eu não sei se você já ouviu isso. Sim, muitas vezes. E aí eu quero começar já você contando pra gente como é que foi isso tudo lá no Pará, no interior São Geraldo, né, que você comentou. É a minha cidade natal, minha família ainda mora lá em São Geraldo. E eu sou prata da casa mesmo, aqui vizinha, né, de Araguaína. É isso mesmo. Mas... E aí, você lá em São Geraldo, passou toda a sua infância, e como que foi essa trajetória? Por que você escolheu fazer radiologia? O que que é essa área? Conta um pouquinho pro pessoal, porque muita gente não sabe como é que é isso. É verdade. A radiologia, ela é uma ciência nova, né? A própria descoberta da radiação é algo novo. É algo que evolui porque envolve tecnologia e evolui muito rapidamente. Para ter um exemplo, se você pegar um aparelho de tomografia de 10 anos atrás, comparar esse aparelho com o que temos hoje, é assim, a evolução muito, muito grande. Mas é novo, é tudo muito novo, só é muito rápido. Sim. E para mim, quando eu comecei a pensar em estudar, porque na minha vida, primeiro eu trabalhei, né? Primeiro eu tive que trabalhar, né? Trabalhei na Secretaria da Fazenda 7 anos, depois que eu terminei meu ensino médio. E aí depois que eu fui estudar radiologia. Com aquela ideia da maioria dos alunos, né, que entram no curso pensando assim, eu vou trabalhar com raio-x, porque é mais comum, né? É mais comum. E eu gostava da área, simpatizava, dei uma pesquisada, né? Já não estava mais com os meus 16 anos, então foi uma coisa que influenciou, além de gostar da área, ver um curso que fosse agregar, né, tudo, a minha necessidade. Foi quando eu saí prestando vestibular na região, e deu certo para estudar em Belém, porque eu já tinha alguns contatos, né, do meu trabalho, que a maioria dos fiscais eram de Belém, e aí eu tive esse apoio e consegui ir estudar. Isso é uma coisa que ela tá falando que é muito importante, porque assim, tem muitas pessoas que têm isso. Às vezes tem que dar uma pausa para depois estudar, mas o que eu acho mais importante é que você voltou, né? Não desistiu ali de estudar, porque muita gente começa a trabalhar e às vezes acomoda, ganhando aquele salário, vivendo aquela vida e acha que tá bom e que não precisa mais voltar a estudar. Que não precisa, que acha que não é importante, na verdade. E quando eu trabalhava, a minha mãe costuma dizer assim, conhecer o dinheiro primeiro, né? Porque quando você trabalha, que você já tem aquele dinheiro, você pensa, às vezes, que dá para viver com isso aqui. A realidade bateu mais forte foi quando eu fui desligada, né, da empresa. Porque o processo que eu fazia era manual, e aí entrou a parte de nota fiscal eletrônica e o meu trabalho caiu em desuso. E eu coloquei as mãos na cabeça. E agora, eu sou o quê? Eu vou estudar com o quê? Eu vou trabalhar aonde? Né? Foi quando eu vi que realmente era estudando que daria certo. Aí fui correr atrás. Mas eu não trago isso, doutora Carol, na minha realidade, com nenhum tipo de vitimismo. Porque essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Da maioria dos nossos alunos, da maioria da população, se você for ver, nem todo mundo tem a oportunidade de sair logo do ensino médio e estudar, já ter tudo pronto a hora, tempo e a hora. Então, eu fui estudar e topei o desafio de morar em um grande centro, aprendi muito sobre muita coisa, vi de tudo e fui correndo o melhor.
Para você ter uma ideia, a minha turma, nós entramos com quase 40 alunos e só se formaram 7. Nossa. É, porque o curso de radiologia não é um curso fácil, ele é um curso complexo. Acredito. E aí, mas dentro desse processo, eu ganhei bolsa de estudo para ir para o exterior. Então, aquela graduação de sanduíche que tem, Sim. Eu fui aprovada, eu tive várias conquistas dentro da graduação e eu fui aproveitando de tudo que aparecia assim. Tudo que eu tinha de oportunidade. A senhora foi... Gente, uma coisa que eu falo assim, na vida a gente pode aprender com os nossos erros, com os nossos exemplos, ou a gente pode aprender com a experiência do outro. Sim. E é isso que você falou pra mim, é tão importante, porque depois que você foi demitida lá, que você pensou, e agora eu sou o quê? Então, às vezes, a gente não precisa passar por isso olhando, por exemplo, esse exemplo. Eu entendo que tem pessoas que não têm essa oportunidade, mas hoje existem muitas políticas públicas que incentivam, né, as pessoas a entrarem numa faculdade, mesmo que se não seja numa federal, as instituições privadas hoje têm muitos financiamentos pelo governo ou mesmo privado ali, né? Então, assim, esse seu exemplo, que é muito importante, porque você pegou isso e aproveitou e melhorou. Mas tem gente que às vezes fica em casa, nossa, tô demitida, e agora? Não... Se revolta. Exatamente. E aí você não desistiu. Então isso pra mim é um exemplo pra quem tá assistindo a gente. E continuou, e deu sequência. Continuei. E outro exemplo foi os 40 alunos que começaram e só 7 terminaram. Quer dizer que foi uma luta, foi persistência também. Muito difícil, foi muito complicado mesmo. Muita gente abriu mão, desistiu, reprovava, enfim. E por que é tão difícil esse curso? E como que é? Conta um pouquinho pra gente. O que tem de tão difícil nele? Na verdade, não é nem tão difícil assim. É porque envolve muita anatomia e envolve muita física. E para a gente estudar a física, entender a física das radiações, como elas são usadas, envolve muita coisa, porque você vai ter que entender a interação dessa radiação. Primeiro, como ela é produzida. Vamos ver se enquanto você está operando o aparelho, você está produzindo na hora ali a radiação que vai ser utilizada. E você precisa entender esse processo, porque está sob a sua responsabilidade. Então, tudo isso é ensinado, o tempo é curto, e você precisa aprender, é um curso rápido, né? E a parte de anatomia, porque você precisa conhecer a anatomia, tanto ela no visual ambiente, na peça, quanto depois identificar ela nos diferentes tipos de exame. Todo exame que envolve imagem é o exame da área de radiologia. É o exame que o profissional de radiologia é apto a atuar. Na verdade, toda radiação a gente chama de radiação ionizante, né? Que é uma radiação que tem a capacidade de ter alguma interferência com a célula, com o tecido, a gente estuda. E se essa radiação interagindo com a estrutura forma uma imagem, é uma área profissional de radiologia. Entendi. Então, quando eu vejo você falando assim, a impressão que eu tenho é que é uma área extremamente ampla, tem um campo de trabalho muito grande para isso, né? Muito grande. Você pode trabalhar em diversas áreas. A parte industrial, a parte de qualidade, né? De alimentos. Então, interessante. O tratamento em si, que é uma das partes muito bonitas que eu acho, que é a radioterapia. A gente já tem radioterapia em pleno funcionamento aqui na nossa cidade. E quem faz toda essa operação? Toda essa operação é feita pelo profissional de radiologia. Então você tem que entender todo esse aparato, essa gama de exames, de tratamento, a parte industrial também. Eu fiz meu TCC dentro de uma indústria que construía embarcações. Então, a gente ia para esse estaleiro fazer imagens radiográficas e ultrassonográficas numa balsa. Olha isso, que interessante. Isso porque, imagine, essa embarcação ela vai para a água. Né? Então, às vezes, o próprio processo de fabricação, porque ela era fabricada na beira do rio, elas são fabricadas já na água, porque de lá só deslancha, não pode ter nenhum problema. Às vezes, do próprio processo de produção em grão de areia, que caía num fio de solda e dava alguma falha, precisava ser detectada em determinadas regiões, claro, regiões críticas ali da embarcação. Ela precisava ser avaliada
né, pelo profissional de radiologia. Se houvesse alguma falha, né, ali, alguma trinca, aquela solda tinha que ser retirada e colocada. Então, enquanto o profissional de radiologia não passar ali para dar o laudo, avaliar, aquela embarcação não era liberada para descer nada. Então, isso é uma coisa que eu achei fantástica. Eu disse, não, eu quero conhecer isso aí, eu quero ir lá. E fiquei 6 meses, eu e uma amiga da faculdade, dentro desse estaleiro cheio de homem, praticamente só nós duas lá. E a gente também descíamos de rapel, fazíamos uma série de coisas para poder acompanhar o profissional que vinha. Muito interessante, né? Ainda mais porque lá em São Geraldo tem balsa também, não tem? Tem, São Geraldo tem balsa. E aí, então, quando a gente pensa onde tem balsa, provavelmente teria necessidade de ter um profissional para fazer essa avaliação. E até depois que ela foi fabricada, de repente, da manutenção, sim, é feito isso periodicamente. É interessante. Nossa, essa dica foi fantástica. E me conta, como é que foi chegar lá em Belém, sair de São Geraldo, né? Uma cidade pequena, pertinho, tá mais perto que da gente, Araguaína, do que de Belém. E como que foi essa experiência? Como que isso foi, se isso foi importante para você? Como que, né, ajudou aí no seu crescimento? Conta um pouquinho, porque tem muita gente que sai do interior da fazenda e vem morar aqui para estudar, enfim. É importantíssimo quando a gente sai. Importante quando a gente sai do nosso local, do nosso núcleo ali, do nosso conforto, a gente sair com a mente aberta. Porque naturalmente você procura o seu lugar no outro lugar. Você, mas a minha caminha, a minha rua, lá na minha cidade é dessa forma e daquela. Só que você está em outra vida, né? Então você tem que pensar. Era isso que eu fazia. Eu pensava que eu estava com uma meta. Né? Eu sempre tive isso. Eu não posso voltar daqui. Eu não posso não conseguir fazer isso. Então, eu me abri culturalmente para conhecer o lugar. A comida é muito diferente da nossa. E o próprio eu trabalhava lá também, né? Também não vou aqui ficar... Não, é na nossa realidade. Sim, né? sim. Então, às vezes a gente ouve do nosso aluno isso, mas eu trabalho sim. É a realidade daqui, a gente tem que se adaptar. E lá em Belém eu fui passar pela diferença, né? Pelo desafio. Porque tudo era muito longe, se comparado a São Geraldo, né? Que você não demora mais de 15 minutos para rodar de uma ponta a outra da cidade. Lá era bem mais complicado nesse sentido. Então eu tinha que acordar muito cedo, né, para poder chegar. Não era nem que era distante, é que eu tinha que fugir do trânsito para conseguir estacionar. Né? Trabalhava. De lá eu tinha um intervalo de 2 horas de almoço, mas não dava tempo de ir em casa. Então eu aproveitava essas 2 horas para estudar. Colocava tudo que eu precisava em dias ali. E de lá eu ia para a faculdade. Na faculdade estudava e chegava em casa e por volta de 11h30, meia-noite, no outro dia, aí 4h30, 5 horas da manhã eu já estava de pé novamente. Isso é, assim, um exemplo pra gente, porque eu vejo, às vezes, muita gente reclamando ou colocando, eu não estudei, professor, eu não entreguei o trabalho, porque eu trabalho, né? E aí, não, você conseguiu, e aí é interessante, você fez isso, né? E conseguiu ter toda essa formação de qualidade, pelo que você falou, ganhou aí oportunidades, criou oportunidades, mas também soube aproveitar, se vitimizou, né? Porque às vezes a vontade de desistir, eu vejo, alguns desistem, a gente entende que tem os problemas, mas às vezes dá vontade mesmo, porque o trabalho te consome, tem o problema, tem as provas, é difícil. Mas isso é muito interessante, eu vejo que você é uma pessoa de muita persistência, né? Quando eu passei por esses momentos, porque eles existiram, claro. Quando eu passei por esses momentos, eu tenho um irmão mais velho, Cristóvão, que ele dizia-se para mim, olha, São Geraldo tá do mesmo jeito. Não, às vezes eu queria voltar, né, ir em casa, com saudade de nada, né? E ele dizia, olha, aqui tá do mesmo jeito, o rio tá no mesmo lugar, ainda é a balsa. E ele trazia assim as coisas, dizia, olha, quando você voltar, vai ter tudo como você deixou, né? Então, fica tranquila. E aquilo foi me acalmando, né? Quando eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não preciso passar por isso. Precisava, assim. Precisava porque
a universidade ela é um divisor de águas. Não tem como você ter outra experiência que te traga algo parecido com esse momento, com essa divisão na vida da gente, que você consiga comparar com outra coisa. Eu fiz isso aqui que foi a mesma coisa de quando eu estava na faculdade. Não é. Não é. É dentro da universidade que você cresce, que você aprende, que você melhora, né? Que você dá cabeçada, que você às vezes até passa por situações que você, né? Mas teve uma vez, eu me lembro que eu cheguei para apresentar um trabalho, ela chove muito, né? E eu Tem a hora da chuva. Tem a hora da chuva e agora nem tá tendo mais tanto, tá chovendo mesmo, assim, demasiadamente. E teve uma vez que eu cheguei, eu fiquei sem carro e fui de moto, cheguei toda molhada, a professora não deixou eu apresentar o trabalho. E como todo aluno, né, eu fiquei muito chateada. Fui respeitosa com ela, mas fiquei muito chateada, porque eu precisava apresentar. E eu tinha me esforçado para aquilo, né, junto com a minha equipe. E aí depois ela chegou para mim, primeiro ela disse, molhada, você não vai apresentar. Aí eu fui ao banheiro vestir um short. Aí ela, de short você não vai apresentar. Era só o que eu tinha na moto, era um short. Ela disse, de short você não vai apresentar. E aí fiquei revoltadíssima. E depois ela chegou para mim, depois da formatura. Né? Depois que eu já tinha me formado, eu tive que passar por todo o processo, né? De correr atrás daquela pontuação, enfim. E ela chegou para mim e disse, olha, eu cobrei de você aquilo ali porque eu sabia que você podia corresponder. Se eu tivesse soltado ali, talvez você não tivesse formado. Porque você ia se perder. E eu falei para o professor, mas eu estava trabalhando. Ela disse, pois é, mas você tinha que entender que você tinha que estar preparada para aquele momento. E perceber que poderia acontecer alguma coisa e estar pronta. E você não estava. E a gente tem que estar pronto. Verdade. Às vezes, quando a gente é cobrado, e nesse seu caso, a gente fica chateado mesmo. E quando tá do outro lado, quando é a gente que cobra, que hoje você é professora também, né? E às vezes chega o aluno que para nós, a gente fica até comovido. Mas às vezes cada não que a gente dá, e não é... Porque às vezes você fica ali com aquele coração partido, né? Mas a pessoa chegou atrasada, não cumpriu, e aí você também não tá você não tá cumprindo as regras. E regra precisa ser cumprida. Se a gente passar no sinal vermelho, a gente tá errado. Mas o fulano tava morrendo dentro do carro. Mas tá errado. E aí, também mas cada não que a gente dá, eu falo assim, isso ajuda a pessoa a crescer. Sim. E às vezes na hora a pessoa fica chateada, com raiva da gente e tudo. Mas depois ela fala, nossa, que bom que eu tive essa oportunidade, porque nunca mais vai acontecer. E no mínimo o aprendizado tem que servir, né? Mas eu entendo que não é fácil, ainda mais quando você tá fazendo o que é certo. Não é fácil mesmo. Mas olha, às vezes a gente costuma muito culpar outras pessoas, né? Tem um ditado que fala que quando a culpa é da gente, a gente dá para quem quiser. Mas não é assim que funciona. Não é. Nunca tinha visto esse ditado. Esse é meu, eu dou para quem eu quiser. Mas não é sua. A culpa é sua, você vai resolver aquilo ali. Né? E é muito complicado a gente, às vezes, assumir isso. Né? Algo que é seu, que depende de você, que foi você que provocou, ou que caiu de alguma forma para você resolver. Né? E eu não falo nem necessariamente de culpa. Isso serve para outros fatores também. Os desafios que a gente enfrenta, que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa fazer. Né? Meu pai, na sua simplicidade, ele gosta de dizer assim, quem quer, vai. Né? Então vai lá e faz sua parte. Né? E as coisas passam. As coisas passam. Eu tenho uma lembrança muito feliz da minha época de universitário. Muito tranquila, muito feliz. Eu lembro muito do meu discurso de formando que a maioria dos alunos ficou assim reclamando e falando, porque foi muito difícil, né? E eu falei, olha gente, deu muito certo. Eu olhava assim, minha mãe ali, meus irmãos, todo mundo lá, foi todo mundo, né? Foi todo mundo. São Geraldo inteiro lá em Belém. Eu tava super feliz e eu não tenho nenhuma lembrança que me coloque numa posição de isso aqui foi ruim, isso aqui foi péssimo. Não, é você saber aproveitar e você saber aprender. Né? Você conseguir controlar as coisas para você fluir dentro daquilo positivamente. Porque, no contrário, você vai amargar. Né? É verdade. Tem até
o hino da harpa, que minha mãe é evangélica, peço licença pra Claro. falar isso, mas ela sempre dizia assim, às vezes a gente fala até hoje, tô sem paciência, irmão. E ela sempre diz assim, quem não tem paciência, pede a Deus. E aí tem um hino da harpa que ela sempre falava, cantarolava um pedacinho pra gente. Em vez de murmurares, canta, né? Então, é muito tênue a linha entre você aproveitar as coisas boas ou só reclamar, né? Ou não fazer. Delegar a responsabilidade que é sua, da outra pessoa, né? A gente está aqui nessa cultura, nessa transformação cultural, tentando de fato implantar essa mentalidade de protagonista nas pessoas, que primeiro tem que começar em mim. E o protagonista, ele entende quando ele está errado, ele assume, ele aprende e toca o barco. Ele não deixa, como que é, em vez de murmurar, Em vez de murmurares, canta. É isso aí, é essa cultura. Mas a gente sabe, porque de um modo geral a gente nasce já vítima. Então a gente tem que lutar contra a nossa própria natureza. Que é muito mais fácil a gente ficar sentado e reclamando, porque se a culpa não é minha, eu não tenho que mudar nada. Se não fui eu, mas choveu, a culpa não é minha. Sim, mas você chegou atrasada. E por ter chegado atrasada, independente do motivo, aconteceu. Então é difícil mesmo. Mas eu fico feliz que a gente tenha aqui uma professora, uma coordenadora com essa mentalidade, porque isso passa. O líder, ele é muito importante, assim, ele tem um poder de influência sem ser autoritarismo, mas o jeito, que na verdade a gente lidera pelo exemplo, né? Você pode até falar um monte de coisa, mas se você não fizer, o que você faz é o que manda, né? Digamos assim. Então tem todo, e as pessoas, querendo ou não, a gente está influenciando o tempo todo, e a gente está sendo influenciado o tempo todo. Então que seja uma influência boa, né, para as pessoas. E aí me fala, aí você foi, estudou, fez isso tudo, venceu a barreira, saiu do interior, foi para a capital, e aí depois você trabalhou, estudou ao mesmo tempo, e aí você, como que foi chegar em Araguaína nessa transição, como que, né, conta pra gente isso aí. Araguaína, como aconteceu? Quando eu me formei, eu fiquei em Marabá, trabalhando, e lá em Marabá, trabalhei numa clínica de ressonância, e o dono da clínica que eu trabalhava era responsável pelos hospitais aqui de Araguaína. A UPA e o Hospital Municipal. E teve uma vez que ele me convidou para vir para cá. Falou, Fabiana, você não quer ir para Araguaína, tal? E eu já estava meio acostumada com Marabá. Aí, falei, eu vou. E vim para cá, não vi dar aula, apesar de que a educação, a docência, ela é presente na minha vida desde a infância, praticamente, de dar aula para os colegas e tal. Já tá na sua natureza. Já tá, na natureza de todo mundo legal, da pessoa. Olha aí. Então, aí eu vim trabalhar na UPA e no Municipal, e aí depois foi que eu retomei a parte da docência já na minha área, já estava com uma qualidade melhor de ensino, já tinha buscado uma especialização que me custou mais 2 anos também lá em Belém, né? Eu ainda fui fazer. Você fez a graduação e fez a especialização. Sim, eu fiquei caminhando para lá, viajando para lá, todo final de semana, né? Eu viajava, passava os finais de semana lá estudando por 2 anos, né? Foi esse. Você ia e voltava. Eu já morava em Marabá. E aí, de Marabá, houve esse convite para vir para cá, mas eu vi, e lá em Marabá eu dava aula em curso técnico de radiologia, coordenava também o curso técnico de lá, e depois vim para cá, retomei e não parei quase, né, dei uma pausazinha pequena, mas agora fui muito bem acolhida aqui na Facite, estou de volta. Que bom, a gente está muito feliz, todo mundo, os alunos, tudo muito feliz, eu sei que a senhora tem muito para agregar aqui pra gente. E aí, nesse seu intervalo, olha só, então foi São Geraldo, Belém, Marabá, Araguaína, estudando, especializando, trabalhando. E aí, nesse intervalo, parece que veio aí o empreendedorismo, abriu uma loja no meio do caminho. Sim, né? Abriu uma loja. Conta pra gente como é que foi isso, como que, né? Conta pra gente aí, ela faz parte, gente, eu falei que era um movimento, mas é a cultura geek. E eu não sei direito nem o que é, então você já pode até contar pra gente isso aí.
A cultura geek, na verdade, é uma união de algo que era maltratado, na verdade, antes. As pessoas que tinham essa cultura de gostar de animes, de filmes, gostar mais do que os demais, eles eram, assim, criticados, né? Até que o mercado começou a olhar para esse público. Quando o mercado começou a enxergar esse público, percebeu que não era pouca gente. Era muita gente. Aí foi quando eu comecei também a me ver, né, representada ali. E conheci a loja que eu tenho, é uma franquia. Eu conhecia ela lá de Belém, de Marabá, e gostava. E vi que aqui em Araguaína não tinha. Mas percebi que tinham pessoas que tinham uma cultura já, né, com alguns movimentos, fazendo algumas coisas, mas confesso que achei um pouco desassistido. A princípio, eu queria colocar numa loja de cosplay, mas eu disse, não, o cosplay ele é muito esporádico, né, sazonal demais. E aí foi quando apareceu a oportunidade de colocar a loja. Deu super certo. E eu sempre entendi, até telemarketing, lembra aqueles telefones? Verdade, sim. Até aquilo ali eu já coloquei, assim, na minha infância eu sempre achava que tinha alguma coisa que dava para fazer, assim, mas não dava muito certo pela experiência, foi lá. Mas na verdade estava sempre tentando, inovando, com essa mentalidade empreendedora. E aí foi quando eu consegui unir, né, essa parte que já é algo que eu gosto, né, e consigo dar também para as pessoas uma qualidade melhor de produto para poder demonstrar aí o seu amor pela cultura, que é muito, muito importante, até na parte social mesmo, porque agrega, né, não agrega muito. Tem muitas pessoas que eles são mais tímidos. O meu cliente, ele não é um cliente de andar muito, ele joga bastante, então ele é mais caseiro, ele é mais introspecto, né? Então se sente muito representado vendo um produto ali que foi feito para ele demonstrar o amor pelo personagem dele. Chega um momento que ele se veste daquele personagem e não é só criança, na verdade nem é necessariamente de criança, é adulto mesmo. Interessante. E o nome da sua loja é Piticas, né? Já deixando aqui pro pessoal. Isso. Fica lá no Campelo da Via Lago. Campelo da Via Lago. E ela funciona de que horas a que horas? Funciona assim. Na verdade, ela para 3 meses ao ano só. Que é no Natal, no Ano Novo, Deus de maio. Nos outros dias todos a loja está aberta. Abre todos os dias. A gente segue mais ou menos o horário do supermercado. Não, ali 8h30 a gente já está de portas abertas, né? E fica até 21 horas Então, para quem tiver interesse aí, né, como que é cosplay, né? Que chama quando a pessoa se veste. Quando a pessoa se veste. E aí tem o personagem em forma de... Tem o personagem em forma de Funko, que é um bonequinho também, né? Action figure, que a gente chama também. E tem a camiseta com a foto do personagem também, que esse é o nosso produto mais... tem mais saída, né? Então, quem tiver interesse, ó, já estamos aqui falando. Provavelmente muita gente já conhece, mas sempre tem gente nova que tá assistindo a gente, não sabe que tem em Araguaína, então... Tem sim, né? Chama Piticas, está lá na Via Lago, no Campelo Via Lago. E aí me fala como que foi importante nesse processo para você, porque assim, o que a radiologia tem a ver com empreender, com uma loja... Me conta se isso foi importante para você, ter estudado, ter feito um curso, porque às vezes tem muita gente, eu vejo aqui, né, que a gente entrevista, conversa, Araguaína é um lugar que tem muitas famílias que têm empreendimentos, empresas, tudo, e às vezes passa de pai para filho. E aí o filho acha que tem que fazer um curso, vou fazer um curso X, administração, porque tal, porque já vou tomar conta do negócio da família, ou falar, não, nem preciso estudar, porque afinal de contas eu já sou dono mesmo desse negócio. Então eu queria que você falasse assim pra gente, se mesmo na radiologia tendo estudado, se isso agregou alguma coisa para o seu empreendimento, ou você acha que... Conta aí pra gente alguma coisa nesse sentido. Olha, eu vou começar com a parte do não precisa estudar, a gente olha, né? Cada um, claro, tem uma realidade.
mas eu acredito que a educação ela é a porta que dá uma garantia maior para a gente. Então, se você quer empreender ou se você quer tomar conta do negócio da sua família, seja como for, você precisa conhecer a outra parte também, né? Não é só aquilo ali. E é dentro da universidade, estudando, que você consegue isso. Porque quando a gente vem para dentro da universidade, a gente consegue ter pessoas mediando isso para você. Diferente de você fazer esse esforço por si só, que não é estudar, é monótono, né? Demanda esforço. E aí você normalmente, não é todo mundo que faz isso. Então, por mais que as pessoas queiram achar que estudar não vale a pena, vale sim. Mas o meu empreendimento, eu não investi na área que eu estudei. Ainda não. Eu ainda quero fazer algo dentro da radiologia, parte mesmo. Sim. Mas tudo que eu tenho até hoje foi através do estudo. A própria empresa que eu tenho, ela é em decorrência do que eu consegui depois do estudo. Então eu posso dizer com muita tranquilidade que a educação salvou minha vida. Porque eu não saberia, assim, dizer como é que eu estaria hoje se eu não tivesse ido estudar. Porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, talvez tivesse dado certo. Mas provavelmente a chance de não ter dado certo era muito maior, né? Então, assim... Ou às vezes até batido muito a cabeça, errado mais. Errado por isso, porque você não tem uma diretriz. Você sai aleatoriamente, né? Então, a educação, ela me abriu portas, abriu minha mente, né? Me ensinou muito, não só sobre radiologia, mas sobre empreender também, né? De você pensar, olha, eu preciso fazer algo a mais, e se eu puder fazer algo diferente e conciliar, porque já ouvi pessoas falando assim, como é que você consegue fazer isso, fazer aquilo? Minha próxima pergunta. Mas a gente consegue, e consegue com muita tranquilidade, sabe? Porque eu tenho uma professora que ela diz assim, eu nem sei de quem é essa frase, mas ela gosta de dizer assim, dê para alguém muito ocupado algo que você quer que seja feito, porque aquela pessoa vai fazer, né? Então, assim, é mais uma gestão de tempo, mesmo. É você gerir o tempo, se organizar e dar certo. É claro que não é necessariamente uma receita de bolo. Você precisa se esforçar, você precisa estar dentro do negócio, né? Mas o que eu faço com relação à venda, né, que é o meu produto lá na loja, é algo que eu faço, é uma conversa. Né? É uma conversa mostrando o meu produto, a qualidade dele, e no que eu acredito ali daquele produto. É passar confiança. Uma vez aqui mesmo no podcast, uma pessoa, um convidado, falou assim, que as pessoas compram de quem educam. Então, mesmo que seja no seu negócio, né, você educa o seu cliente para comprar o seu produto. O meu produto ele é assim, porque você vai ter esse benefício com ele. Sim. Então, assim, quando ele falou isso, eu achei muito interessante, porque é verdade. As pessoas, elas compram de quem educa, independente se está no negócio educação. Sim. Mas, na verdade, o tempo todo você está compartilhando, educando, ensinando, aprendendo, né? Exatamente. Isso mesmo. Gostei. Ô, professora, e me fala mais uma coisa. Que a gente já está aqui caminhando para o fim. Gente, já vai fazer quase uma hora que a gente está aqui. Mesmo, 40 minutos. Nesse processo todo seu, sim, teve momentos que você quis desistir? E se teve, eu vi que você falou do seu irmão, mas assim, eu falo no todo mesmo, sabe? Desde que formou, né? Teve durante a faculdade, desde que formou, às vezes pelas dificuldades. E se teve, o que você fez, né, quando isso vinha da sua mente? Como que você trabalhou com isso? Porque hoje a gente tem visto muitas pessoas que querem desistir no meio do caminho, que estão frustradas, que passam por muitas lutas, né? E assim, às vezes elas acham que elas estão sozinhas. Então eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido para o pessoal que está assistindo a gente. Eu acho que é o primeiro sentimento que vem na gente quando você passa por um desafio é desistir. Porque aparentemente é melhor, é mais tranquilo você soltar aquilo ali do que você persistir.
né? Então, eu sempre quis terminar as coisas. Não começar algo e deixar no meio. Eu sempre pensei, não, se eu comecei isso aqui, eu vou terminar. Eu vou finalizar isso aqui. E, às vezes, eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim, eu jamais vou montar uma empresa porque a gente vira escravo. E eu não quero ser escravo. Eu não sou escravo da minha empresa. Fantástico. Eu não sou escrava. Eu trabalho com muito prazer no que é meu. Com muito prazer, com muita dedicação. Eu não tenho hora para almoçar, eu não tenho nada. Eu fico lá dentro o domingo, o sábado, com muita tranquilidade. Né? Por quê? Porque eu coloquei a loja. E eu quero que ela dê certo. Enquanto ela estiver lá, ela vai ter que dar certo. Né? Então, eu trabalho para isso. Então, quando vem esse pensamento, eu penso em mim, não, mas eu me esforcei para começar isso aqui. Foi igual quando eu estava estudando. Nós saímos de longe, a perspectiva que eu criei, a expectativa que eu criei. Minha mãe contando para as irmãs na igreja que a filha dela estava estudando lá em Belém. Eu tinha alguém, né, esperando esse resultado. Além de mim, que fui quem colheu ainda mais, né? Para minha mãe, eu dou orgulho e ajudo eventualmente, né? Mas é no meu bolso que cai em dinheiro da decorrência da minha graduação, que a gente não vai aqui, né? Mas a gente trabalha, a gente estuda com o foco de melhorar, de ter uma vida melhor, de ter um futuro melhor. Né? E então esse pensamento, quando ele vem, eu procuro não valorizar. Né? Procuro não valorizar. Não sou uma pessoa, repito, assim, disse no começo, de ficar me vitimizando, de ficar me dando chibatadas. Não. Quando aparecem os desafios, eu passo por eles. Né? E às vezes são terríveis, como todo mundo, né, tem seus momentos. Mas é ir para frente, pedir a Deus, né? Pedir sempre a misericórdia de Deus, sempre consagrar as coisas a Deus e seguir, né? E às vezes não dá certo, doutora Carol. Às vezes você começa, às vezes você enfrenta algumas coisas e elas não dão certo. Nem sempre vai dar. Não é porque eu não desisti que deu certo. Às vezes não dá. Mas é importante você ter a consciência de que você fez tudo possível para que não dá certo. Que não deu certo, muda a rota. Muda a rota, né? Faz diferente, inova. Eu jamais imaginei que eu ia estar com uma loja aqui em Araguaína, porque meu foco era montar uma clínica de radiologia em Amapá. Eu queria montar uma clínica de raio-x. E eu estava trabalhando para isso. E eu sou muito feliz aqui. Muito. E quando eu vim para cá, eu vim assim olhando para trás, sabe? Mas será, né, que vai dar certo? Mas sim, e deu certo. Tem dado muito certo. É o meu futuro hoje, que eu estou no futuro, né? Isso mesmo. Nossa, olha só que energia tão boa, que mensagem tão bonita. Fico muito feliz. E aí, professor, eu queria que a senhora olhasse ali para aquela câmera, deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Tem muitos alunos que nos assistem e que às vezes só te conhecem ali, porque é a coordenadora do curso, porque é a professora, mas não conhece a Fabiana, conhece a professora, a coordenadora, mas a Fabiana mesmo, né? Aquela menina que estudou, que também passa pelo que eles passam hoje. Então, a senhora deixou uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Tem uma frase atribuída ao Einstein que ela fala que existe uma força motriz mais poderosa que a bomba atômica e a energia nuclear, que é a vontade. Então, se você tem a vontade de fazer, vai dar certo. Se você tem a vontade de realizar algo, enfrenta. Porque essa vontade, né, sua, partida de você, do seu íntimo, ela vai conseguir passar por tudo. Então, a mensagem que eu deixo para os meus alunos é que os desafios vêm, né, mas a gente consegue, perseverando, insistindo e pedindo ajuda também. É importante ter pessoas, né, para ajudar, para apoiar, e as coisas dão certo. É o que eu tenho para dizer. Muito bom! Muito bom, gente. Muito bom ter você aqui com a gente. Fiquei muito feliz. Aprendi muita coisa. E eu gosto de conhecer as pessoas. Porque às vezes a gente fica por trás do trabalho e a correria. Então esse momento aqui,
a gente conhece quem é a pessoa por trás do título, né? Por trás do que ela faz todos os dias, que é muito mais importante. Então, estou muito feliz, tá? De ter você aqui, primeiro, como nossa convidada do Facitcast. E segundo, aqui com a gente na Facite. Então, é um prazer ter você com a gente, toda essa energia, né? Essa energia protagonista, assim, que vai invadindo quem tá perto de você. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que Deus continue te abençoando, abençoe a sua loja. E vamos junto aí fazer o negócio acontecer. Amém. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. É um prazer estar aqui. E vou vir mais vezes para contar sobre o nosso curso. Isso mesmo. E só pedir a Deus também que abençoe você, a sua família e a nossa Facite. Amém. Obrigada. Valeu, gente. Então, ó, essa história eu tenho certeza que você que ouviu, que assistiu a gente aqui, com certeza você aprendeu alguma coisa. Não guarde isso só pra você. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, com a sua família, porque um insight que você teve aqui, alguém que você conhece também pode ter e você pode ajudar outras vidas. Valeu, muito obrigada pela audiência.